Olá, alunos. Neste primeiro exemplo, veremos como que é feito o dimensionamento da geometria de uma sapata. Esse exemplo vocês viram na, no último módulo com a professora Morgana, onde foi determinada a geometria da sapata em planta para um pilar com a carga de 1980 kN, dimensão de 25 por 60 centímetros e tensão admissível de 30 toneladas por metro quadrado. Então, como resolução desse problema, eu preciso determinar esses quatro valores: o valor de B e L, que foi determinado no modo anterior, o valor de H, que é a altura total da minha sapata, e o H0. A parte mais complicada seria a determinação de B e L, que vocês já fizeram no módulo anterior. A parte da altura e o H0 são contas simples, fácil de se determinar em função de B e L e também da dimensão do pilar. Então, vocês utilizaram a equação do segundo grau para determinar o valor de L, em função de L determinar o valor de B, para encontrar um valor de balanço com o mesmo valor nas duas direções, a distância da face do pilar até a face da sapata, otimizando a utilização dos materiais. Estou fazendo uma conta, eu tenho ali 198 toneladas, multiplicando por 1,05, que seria o peso próprio da sapata. Tem a carga de 207,9 toneladas e eu tenho a minha tensão admissível. Então, para achar a minha área, isso aqui é tensão é força dividido por área. Se eu quero encontrar a área seria a força dividido pela tensão. Então, se eu dividir 207,9 dividido por 30, eu tenho aqui que a área da minha sapata precisa ter 6,93. Se fosse uma sapata quadrada, tirando raiz, daria 2,63. Estou fazendo essa conta, que seria uma verificação bem simples para você saber se, utilizando essa equação do segundo grau, você encontrou um valor coerente. Se você quiser fazer uma conta bem rápida, você fazer dessa forma, tirou a raiz da 2,63, sabendo que a diferença do lado do pilar seria 25 menos 60, a diferença de 35 centímetros, você iria tentar encontrar um valor próximo a 2,63 para o B e para o L, com a diferença de 35 centímetros. Mas, utilizando a fórmula, que você já consegue determinar exatamente o valor, encontrou o valor de 2,85 para L e o valor de 2,45 para B. Então, foi feito no último módulo. A partir desses valores, eu consigo determinar o valor da minha altura. Qual que seria? Eu pego o valor de L, 2,85, menos a largura do pilar na mesma direção, que seria 60, dividido por 3. Na outra direção, 2,45 menos 0,25, que é a largura do pilar na mesma direção, dividido por 3. Se esses valores são iguais, então eu vou conseguir otimizar ali a altura da minha sapata. Então, para os dois lados, deu um valor aqui próximo a 75, 0,75, 0,76. Eu utilizo o maior dos dois, então a altura da minha sapata precisa ser maior ou igual que 0,75. Então, eu vou utilizar esse valor de 0,75 para a altura da minha sapata, que seria a altura adotada. Com relação ao H0, eu utilizo também essa fórmula para garantir que o ângulo seja no máximo de 30 graus, tanto para um lado quanto para o outro, só substituindo os valores de H, L e Lzinho em uma direção e na outra, o B menos o Bzinho. Eu vou encontrar aqui o valor que o meu H0 precisa ser maior do que 0,11, 11 centímetros, e maior do que 0,12. Então, para que o ângulo tenha 30 graus, eu poderia utilizar um H0 de 0,12. Mas como eu falei, a gente vai utilizar um H0 mínimo de 20 centímetros. Então, o H0 adotado seria 20 centímetros. E essa seria a solução. Eu já consigo determinar, visualizar a geometria de toda a minha sapata.
Para finalizar o exemplo, vamos determinar quanto que eu precisaria utilizar de forma e de concreto para executar essa minha sapata. Então, qual que seria o volume de forma, volume de concreto e qual que seria a área de forma? Começando pela área de forma, eu só vou precisar utilizar uma forma de madeira ou de outro material nessa parte reta, porque esse tronco de pirâmide eu consigo fazer com o próprio concreto, ele consegue manter esse ângulo para executar o tronco da minha pirâmide. Então, a área dessa parte reta aqui, dessa base no H0, é simplesmente o perímetro da sapata vezes o valor de H0. Então, 2 vezes B mais L vezes H0, substituindo os valores, eu encontro uma área de forma. Se precisar passar para quem vai executar, eu falo, essa sapata, para ser executada, vai precisar de uma área de forma de 2,12 metros quadrados para sua execução. Em relação ao volume de concreto, você teria que obter o volume da base com altura constante mais o volume do tronco de pirâmide. Então, a primeira parte da fórmula seria o valor do volume da base com altura constante, e essa segunda parte seria a fórmula do volume de um tronco de pirâmide. Substituindo os valores com os dados do problema, só alterar aqui o B seria 2,45, L 2,85, H0 0,20 e o H 0,75. Substituindo todos os valores, você encontra o volume de concreto de 2,89 metros cúbicos, que seria o volume necessário para executar essa sapata do exemplo. Geralmente essas contas são feitas através de planilhas, ou quem vai trabalhar com cálculo possivelmente vai ter um programa, um software que vai auxiliar nesses dimensionamentos e detalhamento, até para facilitar no desenho e também para realizar essas contas, esses procedimentos, que assim como vocês viram na parte metálica, o cálculo de concreto armado também é uma receita de bolo. Você vai fornecendo os valores de acordo com a formulação até encontrar o resultado final. Então, esse seria o nosso primeiro exemplo. Eu sei que na prática, dificilmente vocês estarão desenvolvendo essas contas manuais, mas é importante entender de onde vêm esses valores, até porque se você pegar um projeto ou um programa te fornecer um valor que você entende que não seja um valor compatível com o esperado, você consegue fazer suas verificações para saber se realmente os cálculos estão corretos ou se houve algum erro na utilização do programa ou da planilha, o que pode ocorrer na prática. Então, seria esse nosso primeiro exemplo. Teremos os outros 3 exemplos de maneira bem simples também para a determinação das geometrias das fundações. Um abraço.